Queridos amigos, boa tarde mais uma vez. Que alegria enorme estarmos juntos, dividindo mais esses momentos que recebemos pela misericórdia divina, as bênçãos que nos sustentam, que nos amparam, para que nós possamos seguir nessa caminhada em direção à luz. Não tenhamos dúvida nenhuma, caríssimos irmãos, que nós nesse momento estamos sendo envolvidos pela misericórdia divina, pelo amor divino, que nos ama, Deus que nos ama infinitamente e que nos sustenta, que nos ampara em todos os momentos de nossa vida. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez, porque juntos, conectados com a espiritualidade superior, com Deus, nós nos fortalecemos e angariamos força sempre para continuar nessa busca do melhor, daquilo que nos faz crescer como espíritos imortais que somos. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a todos vocês que nos assistem. Gostaríamos de agradecer a todos os grupos que se unem conosco para esse trabalho e muito obrigado, gratidão mesmo por toda essa realização e por todo esse carinho de vocês. Vamos lembrar mais uma vez a todos de colocar a água fluidificada, se alguém desejar, para que nós possamos ter aquele alimento semanal para o nosso corpo físico e o nosso espírito. Então vamos nos preparar com muita serenidade, com muito carinho, com muito amor. Vamos nos preparar para iniciarmos o trabalho da noite. Nós faremos então a oração de abertura, pedindo à espiritualidade superior que nos ampare em mais essa noite de muita luz. Deus de infinita misericórdia e amor, como é bom, como é maravilhoso sentirmos a sua presença no meio de nós mais uma vez. Esses momentos são únicos, abençoados, porque nos sentimos protegidos e amparados pelo seu sublime amor. O que mais precisamos, Senhor, é manter essa vontade de renovar as nossas forças, o nosso entusiasmo pela vida, apesar de tantos obstáculos que se nos apresentam a todos os momentos, em todos os dias. Para isso, imploramos humildemente que seja conosco, porque assim venceremos as nossas dificuldades e nossos desafios, porque sozinho nada somos e nada podemos. Pai querido, permita-nos que os horizontes se abram cada vez mais para o entendimento do propósito da vida, que seu amor nos fortaleça para a nossa caminhada. Agradecemos ao nosso mentor, querido amigo e irmão Francisco de Assis, que nos ampara, que nos intui, que nos protege, dando força sempre a nós para continuarmos nesse trabalho com muita fé, com muito amor e com muita humildade. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pela nossa reunião de hoje e que sejamos abençoados, que assim seja. Bem, queridos, hoje nós gostaríamos de anunciar com muita alegria, né? Que nós temos uma irmã querida conosco, a Carol Correia, que veio nos brindar com a palestra com esse título singelo, Trazendo Jesus para o Nosso Lar. Que maravilha! Nós vamos aprender muito com ela hoje sobre Jesus e isso nos deixa muito felizes, muito satisfeitos. Carol, querida, é com você, fique à vontade, tá bom? Muito obrigada, seu Pedro. Que alegria nós estarmos reunidos para falar do Mestre e sentirmos a presença do Mestre e, acima de tudo, trazer o Mestre para nossa casa e para o nosso coração. Quantas bênçãos! Nós queríamos muito agradecer por essa ponte de amizade entre o Reino Unido e os Estados Unidos da América. Muito obrigado pela fraternidade, pela proposta amorosa, por nos envolver em tanto carinho. Obrigada, Elza Rossi, também, e a todos os amigos que espalham a luz do Mestre no Reino Unido. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada, seu Pedro. Então, vamos falar de Jesus, nosso mestre, modelo e guia. Gilson, você nos ajuda a colocar o PowerPoint na tela
para nós ficarmos mais próximos de Jesus, nada melhor do que visualizar Jesus. Afinal, ele é o nosso modelo e guia. Então, vamos lá, amigos, vamos visualizar Jesus conosco. A proposta dos mentores para a noite de hoje, queridos amigos, é nós trazermos Jesus para o nosso lar. Então, vamos imaginar agora Jesus batendo na nossa porta, assim. Como será que ele é? Uma pergunta. Será que o mestre tem o endereço, nosso endereço, no GPS dele? Será que ele sabe exatamente quem somos, aonde vivemos, como vivemos, para onde vamos, quais os nossos objetivos de vida, quais os nossos sonhos, quais as nossas aspirações? Será que ele nos conhece intimamente? Vamos pensar. De acordo com Emmanuel, no livro Paulo Estevão, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, aprendemos que Jesus nos conhece pessoalmente e Jesus nos chamou para fazer parte de sua família universal, um a um. Então, graças a Emmanuel, no prefácio do livro Paulo Estevão, nós podemos, amigos queridos, ter a certeza de que o nosso endereço está lá no GPS de Jesus. Então, vamos imaginar Jesus no GPS dele colocando o nosso endereço, porque o propósito da nossa reflexão de hoje à noite é trazer Jesus para nossa casa. Então, agora nós tomamos o primeiro passo, que é Jesus colocar o nosso endereço no GPS dele. Nós sabemos, nós podemos desde já carregar a certeza de que Jesus nos conhece pessoalmente, confirma Emmanuel no livro Paulo Estevão. Então, e agora que Jesus está a caminho, como que nós faríamos para nos comunicarmos com Ele, não só hoje, mas sempre? Qual será que é o WhatsApp de Jesus? Boa pergunta, não é mesmo, amigos? Todos nós usamos WhatsApp com frequência, é um método de comunicação maravilhoso. Nós mandamos mensagem de texto para lá e para cá, e a distância entre nós parece estar cada vez mais curta. Mas será que existe um WhatsApp de Jesus? Uma vez, uma criança linda, amiga nossa, perguntou: qual será que é o telefone celular de Jesus? Porque eu queria ligar para ele. Boa pergunta, na simplicidade e sabedoria de uma criança. Uma pergunta que nós podemos fazer também. Qual será que é o telefone celular de Jesus? Como nós sabemos que Jesus é o governador do nosso planeta, com certeza ele já está apto a usar a mais alta tecnologia. Então, amigos, qual será o celular de Jesus? E a resposta está no Livro dos Espíritos, está no Evangelho e principalmente no nosso coração. A resposta está na oração, que é uma lei universal, a lei da adoração a Deus. A cada vez que nós nos unimos, como na noite de hoje, para orar, falando num diálogo de coração para coração, o WhatsApp de Jesus faz aquele barulhinho do alerta, pim, e ele recebe a nossa mensagem.
E é claro, sabemos agora, temos a confirmação de que ele sempre responde, porque através de Emmanuel descobrimos, temos a certeza de que ele nos conhece pessoalmente. Então, até agora, amigos, o nosso plano de trazer Jesus para o lar está dando certo. Primeiro, porque nós sabemos que Jesus já colocou o nosso endereço no GPS dele. Agora, nós sabemos que todos nós estamos na rede, no network de Jesus, que todos nós temos acesso ao WhatsApp dele. Que maravilha! Então, ele está ainda mais próximo de nós, não? E agora que ele está ainda mais próximo, mais uma pergunta para nós meditarmos. Será, amigos, que ele aceitaria o nosso convite de conviver conosco dia a dia, como na imagem que nós vemos aqui, tão singela, perdão, tão singela, mas tão bonita, dele com os discípulos, passando os momentos do dia a dia com eles, fazendo uma refeição com eles. Será que Jesus aceitaria o convite de sentar na nossa mesa, participar da nossa vida e nos ouvir com carinho, da mesma forma que ele fez há 2000 anos com os seus discípulos, amigos? Será? E graças a Deus, amigos queridos, o próprio Jesus nos dá a resposta. Ele disse: aonde houver uma ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu lá estarei. Que maravilha! Não é à toa que Jesus disse que ele veio trazer as boas novas para o mundo. Então, agora nós temos 3 confirmações que podem mudar a nossa vida interior para melhor. Primeira confirmação: Jesus sabe exatamente quem somos. Segunda confirmação: Jesus está em constante comunicação conosco. Terceira confirmação: Jesus quer adentrar o nosso lar. E sim, ele aceita o nosso convite, porque ele próprio confirmou isso para a gente. E ele não fez diferenças, meus amigos. Ele não disse: eu estarei com aqueles que fizessem isso, isso ou aquilo, ou eu estarei em casa XYZ, ou eu só visitarei bairro XYZ, ou eu só conversarei com pessoas de origem XYZ. Não, amigos queridos. Com a graça de Deus, o amor do Mestre não tem condições, não existe condições para nós sermos amados. Então, vamos desde já sentir esse amor que é abundante e que é verdadeiramente incondicional. Vamos ouvir a voz do Mestre dizendo para nós: eu quero partilhar da sua vida convosco, eu quero estar no seu lar. Como é bom escutar essas palavras, não, amigos? Palavras que renovam, que estimulam, que nos engrandecem na escola da vida. Então vamos lá, com o Mestre, caminhar ainda mais. Agora que nós sabemos que o próprio Mestre está se aproximando de nós, que nós temos consciência de que ele quer adentrar o nosso lar, amigos queridos. Agora que nós somos abençoados por essas boas novas e sabemos que as boas novas entrarão no nosso lar, vamos fazer um exercício terapêutico juntos, que só
o conhecimento espírita pode nos trazer com precisão. Vamos meditar. Como será esse mestre? Como será que ele se apresenta? Vamos pensar na linguagem emocional do mestre, na linguagem corporal do mestre. Nós conhecemos as palavras abençoadas do mestre, mas através da psicografia de Chico Xavier, particularmente no livro Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos, nós podemos conhecer o mestre, amigos queridos, intimamente. Nós podemos conhecer o tom de voz do mestre, nós podemos conhecer a postura corporal do mestre, nós podemos conhecer as emoções que o mestre expressava através de um único olhar. Então, nesse momento, nós convidamos a cada uma das pessoas ligada a esse centro abençoado, Francis of Assisi, a cada pessoa que está online nesse momento, para fechar os olhos por alguns instantes e participar desse exercício terapêutico. Vamos tentar, amigos queridos, visualizar o mestre. Vamos imaginar como o mestre se apresenta para nós, dentro do nosso coração. Quem é esse mestre para nós? Ele se apresenta crucificado dentro de nós? Ele se apresenta sério? Se apresenta doce e querido e amoroso? Através da descrição linda de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, nós sabemos que o mestre era pura e é pura bondade, que ele sorria muito, que ele doava amor através de todas as suas palavras. Que coisa linda, amigos! Então, vamos guardar dentro de nós, nesse momento, a imagem do mestre que nós temos dentro do nosso coração. E vamos guardar dentro de nós, registrar essa imagem. E quem sabe, se tivermos ocasião, no final da nossa conversa, poderemos compartilhar qual essa imagem, como essa imagem se apresenta dentro de nós. Então, amigos, agora que nós sabemos que Jesus quer estar conosco, que nós sabemos que Jesus é nosso companheiro, que nós sabemos que Jesus aceitou o nosso convite. Chega nesse momento, amigos queridos, o ponto crucial do nosso aprendizado em conjunto. Aqui está a questão central para cada um de nós, amigos. Agora que nós temos o Mestre dentro de nós, agora que nós sabemos que o Mestre nos conhece pessoalmente e agora que ele está adentrando no nosso lar, nós perguntamos, amigos, como se tornaria o nosso lar se trouxéssemos o Mestre Jesus para lá? O que mudaria no nosso lar se nós trouxéssemos o Mestre Jesus para lá? Vamos refletir nisso? De acordo com o próprio Mestre Jesus, amigos queridos, o nosso lar se tornaria um templo divino e uma escola para a alma. Como que nós sabemos disso? Porque o próprio Mestre Jesus
compartilha essa reflexão conosco no livro Jesus no Lar, capítulo 1. Esse livro foi ditado pelo espírito Neo Lúcio através das abençoadas mãos de Chico Xavier. E Jesus então nos diz que o lar é um templo divino e uma escola para a alma. O que isso significa para nós? Isso significa, amigos queridos, que não mais nós somos chamados a fazer tudo o que queremos dentro do lar. Não mais nós podemos usar o lar para nos escondermos de nós mesmos. Não mais nós podemos usar o lar para alimentar vícios emocionais, físicos, mentais e espirituais. Mas nós podemos pensar: mas Carol, que você está dizendo, Carol? Por favor, o meu lar é o meu lar, o nosso lar é o nosso lar, é o nosso espaço. Sim, amigos, concordamos, é o nosso espaço com certeza, mas é um espaço que foi concedido a nós por Deus, nosso Pai. E por isso, por que vamos tirar Deus e Jesus daquele espaço? Ao contrário, ele foi nos dado nessa encarnação para que nos aproximássemos mais de Deus e de Jesus. Sim. Então, o que isso significa? Isso significa que ao invés, por exemplo, de tomar bebidas alcoólicas no nosso lar, porque estamos no lar e queremos relaxar, por exemplo, se nós convidamos Jesus para nossa casa, então nós vamos criar novos hábitos. Nós vamos lembrar que o nosso corpo é um templo divino também. E nós vamos cuidar do nosso corpo com a visão imortal, sabendo que quando desencarnarmos, teremos que dar conta de como utilizamos esse bem. O espírito André Luiz, amigos queridos, foi considerado um suicida pelo uso da bebida alcoólica e outros vícios que ele praticou dentro do próprio lar. Então, por que esperar até o momento da desencarnação para fazer daquele lar um templo divino? Por que não começar hoje? Começar agora? A pandemia, amigos, traz bênçãos também, porque agora Jesus e o Centro Espírita estão expandindo realmente para os nossos lares. Por que não aproveitar esse momento sagrado que Deus nos concede para cultivar a saúde integral? Então, se nós aceitarmos o convite de Jesus de tornar o nosso lar um templo sagrado, nós podemos modificar alguns hábitos. Exemplo, a bebida alcoólica. Outro exemplo, conversações que ferem, conversações espinhosas. Existem pessoas, casos de família, de situações aonde, quando a pessoa adentra o lar, ela vomita intempéries, porque ela acha que está no espaço dela, que pode colocar tudo para fora e as pessoas ao redor dela têm que receber aquela avalanche mental, vibratória, espiritual. Mas Jesus tem uma proposta diferente. Jesus fala que como o lar é uma escola também, o lar é a oportunidade de nós educarmos a palavra, amigos queridos. A palavra é um canal de vibração pelo qual nós podemos
curar até, pelo qual nós podemos apaziguar, pelo qual nós podemos abraçar os nossos companheiros, como fez e faz Jesus. Então, a partir de hoje, nós estamos sendo convidados para usar desse instrumento. As cordas vocais são harpas divinas. Usar desses instrumentos, essa harpa divina, para espalhar o amor. Assim, o nosso lar se torna uma escola também. Que mais que nós podemos mudar? Por exemplo, se nós temos o hábito de comer separadamente, comer rapidamente, comer sem pensar, comer de uma forma desassociada, Jesus propõe, à medida que ele diz que o lar é uma escola, que ao mesmo tempo que nós alimentamos ao corpo, nós podemos também alimentar a alma. Como? Existem pequenos livros como este daqui, um livro chamado Coragem, por vários espíritos na psicografia de Chico Xavier. Só um exemplo para vocês. À medida que nós somos alimentar o corpo, nós podemos abrir esse livrozinho, seja ele qual for, livros inspiradores, e ler uma frase. E à medida que nós alimentamos o corpo, nós alimentamos também a alma. Nós vamos mastigando, meditando naquela uma frasezinha que veio para nós. E antes de alimentarmos o corpo, vamos agradecer pela oportunidade. Um outro exemplo, se nós termos o hábito de assistir, por exemplo, filmes pornográficos, filmes eróticos, filmes fortes, Jesus nos convida para rever os nossos hábitos, porque hábitos como esses, amigos, não vão adicionar para o espírito imortal. Ao contrário, eles acabam sugando a nossa energia vital, porque nós nos associamos a espíritos que são menos esclarecidos. Então, para tornar o nosso lar um divino templo e uma escola, nós vamos aceitar, nos educar e reciclar hábitos que podem mudar para melhor. Mas vocês podem estar se perguntando, eu também, todos nós, como realizar tamanha transformação, amigos queridos? Como? Graças a Deus, nós temos um lindo modelo e guia para nos amparar. Nós não estamos sozinhos, nós podemos seguir esse exemplo bendito. Então, como? Como realizar essa transformação? Vamos por partes. Por exemplo, na área do casamento, se nós abraçamos o convite de Jesus de ter um casamento cristão, de cultivar um casamento cristão, ao invés de pensarmos, eu gostaria que o meu companheiro ou a minha companheira fizesse isso para mim. Se eles realmente me amassem, eles iriam fazer isso para mim. Se ele realmente ou ela realmente gostasse de mim, eles iriam se dedicar a isso. Se o amor fosse verdadeiro, eles iriam seguir o meu conselho. Quantos de nós criamos hábitos, quiçá, amigos, milenares, de querer sermos servidos pelo outro? Muitos de nós carregamos esses hábitos, porque milenarmente
nós caminhamos repetindo esse padrão vida após vida. Mas vem a proposta do Cristo e a proposta do Consolador prometido do Espiritismo e nos diz que nenhuma união que acontece na Terra, amigos, acontece por acaso. Por quê? Porque nós somos unidos pelos princípios de ação e reação. Então, se eu tenho um companheiro ou uma companheira que não me compreende ainda, que exige de mim, que está em outro patamar de compreensão do que eu, ao invés de eu me rebelar, eu vou compreender o desígnio de Deus. E nós vamos então dizer para nós mesmos: eu estou colhendo aquilo que eu mesma plantei. Quiçá eu, em outras vidas, ou nós em outras vidas, não ensinamos esses hábitos mais egoístas, menos felizes ao companheiro ou à companheira. Agora, Deus permite que nós nos unamos, não para que nós vivamos um filme de Hollywood, onde o final é sempre feliz, porque nós não estamos na Terra para viver casamentos de fantasia, de Disney World. Não, o casamento não é um filme de Hollywood. O casamento é, na realidade, uma escola. Quando nós trazemos Jesus para perto de nós compreendemos isso, porque ele nos ensina isso. Então, o que Jesus propõe? Se nós nos unimos a um espírito que está reclamando por auxílio, ao invés de nos rebelarmos, Jesus pede para que perguntamos: como posso amar-te mais, companheiro ou companheira? E como posso servir-te mais, companheiro ou companheira? Então, quando olharmos para aquele nosso companheiro ou companheira, amigos, podemos certamente dizer: esse irmão, antes de ser meu companheiro ou minha companheira, é um filho de Deus. E Deus me colocou na vida dessa pessoa, desse espírito imortal, para que nós pudéssemos aprender juntos. Então, quais os tesouros que essa pessoa está me ajudando a cultivar? O tesouro da paciência? O tesouro da compreensão? Porque talvez essa pessoa esteja comigo justamente para eu desenvolver os valores espirituais que ainda me faltavam. Então, ao invés de eu sentir que algo me foi tirado porque o meu sonho total não foi realizado, eu me sinto abençoada, porque Deus nos dá o companheiro ou a companheira ideal para o nosso crescimento espiritual. E como Deus faz isso? Deus, na sua perfeição, amigos queridos, faz isso através dos princípios kármicos, da lei de ação e reação. Se nós fomos, por exemplo, incompreensivos no passado e magoamos alguém, muito provavelmente nós vamos reencontrar esse companheiro de alguma forma na nossa constelação familiar. E agora, esse companheiro vai nos reclamar afetividade, compreensão, para que nós mesmos possamos curar a pequena ferida criada no passado, diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, psicografado por Chico Xavier, amigos. E com relação aos filhos, nós aprendemos através de
Santo Agostinho, no capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o trabalho número 1 de todos os pais, todas as mães na face da terra é conduzir os seus filhos a Deus. Então, mais um motivo para nós recebermos Jesus de braços abertos, amigos, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele pode guiar nossos filhos para Deus, porque nossos filhos são empréstimos de Deus para nós. Nós somos tutores de espíritos imortais. Então, um exercício para nós. Será que nós já conseguimos olhar para os nossos filhos ou qualquer espírito em fase de reencarnação, na fase da infância que venha até nós, como um espírito imortal? Será que nós conseguimos todos os dias, amigos, olhar para aquele espírito e pensar: o que será que Deus deseja que esse espírito aprenda hoje? Qual será o plano de Deus? E como que eu posso ser um instrumento deste aprendizado? No Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho diz que os pais, a mãe e o pai, são convidados por Deus a observar os filhos como cientistas e estudar as suas tendências. E como então trazer Jesus e Deus para a vida de uma criança? Amigos, já pode começar na gestação, conversando com aquele espírito e dizendo: espírito amigo, seja bem-vindo à nossa constelação familiar, que Deus te proteja, você vai conseguir, você reencarnou para ajudar. Então, desde o princípio, nós já dizemos àquele espírito: espírito querido, você reencarnou para servir, para aprender e ajudar. Eu vou estar aqui te tutelando para juntos chegarmos lá. E quando houver conflitos entre os pais e os filhos, o que é uma coisa muito comum na Terra, Santo Agostinho, amigos, propõe que nós nos dediquemos a apaziguar aquele coração, agradecendo a Deus pela oportunidade que aquele coração nos dá de praticar virtudes lindas que nós ainda estamos vendo crescer dentro de nós, graças aos espíritos mais desafiadores na nossa vida, nós temos instrumentação divina para crescer espiritualmente. Então, Jesus nos convida para agradecermos àqueles que nos desafiam, inclusive os próprios filhos. E Santo Agostinho, no capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá um outro exercício. Ele nos pede que nós oremos enquanto a criança dorme, por exemplo, e digamos: meu filho, minha filha, eu quero muito te servir em nome de Deus. Se eu te fiz alguma coisa no passado, por favor, aceite meu perdão. Eu estou aqui para te amar, irmão do coração. Essas são as palavras do exercício dedicado a todos os pais, entregues para nós por Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós aprendemos, queridos, que no lar, Jesus nos convida para trabalharmos os sentimentos com bastante esforço, com bastante sacrifício e com bastante renúncia, em nome da nossa paz de consciência, queridos. No livro
Pensamento e Vida, que graças ao esforço da nossa Elza Rossi está disponível em inglês também. Muito obrigada, Elza. Aqui está o livro em inglês. Muito obrigada ao esforço da Elza Rossi. Nós aprendemos nesse livro que desde o berço, diz Emmanuel, nós já trazemos dentro de nós reflexos mentais de vidas passadas. E nós atraímos, através dos vetores reencarnatórios, espíritos que passaram por experiências parecidas ou espíritos que precisam se alinhar conosco. Então, se nós estamos sendo desafiados, ótimo, porque essa é a nossa oportunidade de amar, de perdoar e de compreender quão milionários do espírito nós somos por essas oportunidades valiosas que muitas vezes, quiçá, esperamos por séculos para estarmos justamente onde estamos, amigos. Então, quais são as nossas ferramentas para chegarmos nesse estado de paz de consciência através de muito esforço e muito sacrifício do sonho que nós tenhamos por estarmos envolvidos no mundo e a realidade espiritual mais alta que Jesus nos convida a atingir? Quais são as nossas ferramentas? Ferramenta número 1, amigos queridos, nós precisamos reciclar sentimentos antigos, hábitos quiçá milenares. Às vezes olhamos para alguém na nossa família e pensamos, não sei por que essa pessoa sempre me faz sentir assim, meus, entre aspas, como dizemos em algumas regiões do Brasil, o meu santo não bate com o santo dele. É o que dizemos. Aí está a nossa oportunidade de ouro, de reciclar esses sentimentos. Como que nós podemos reciclar esses sentimentos, amigos? Nós podemos reciclar esse sentimento pegando a nossa câmera 7D, câmera que é mais avançada ainda do que a câmera de Steven Spielberg, um dos maiores diretores de Hollywood. Dá para acreditar que a câmera dele é mais poderosa, a nossa câmera é mais poderosa que a dele, porque a nossa câmera tem 7 dimensões. Nós tentamos compreender aquele espírito sobre o ponto de vista da personalidade atual dele, número 1. 2, nós tentamos compreender aquele espírito sobre o ponto de vista da infância dele. 3, nós tentamos compreender aquele espírito sobre o ponto de vista dos hábitos familiares que ele criou nessa vida. 4, nós tentamos compreender esse espírito através das afinidades que ele criou nessa vida. 5, nós tentamos compreender esse espírito através das afinidades que ele criou em outras vidas. 6, nós tentamos compreender esse espírito através das afinidades com os desencarnados que ele tem desse de outras vidas. 7, nós tentamos então trazer Jesus para essa equação. É por isso que nossa câmera é mais poderosa que o do Steven Spielberg. Sim, porque nós conseguimos, através da doutrina espírita, amigos, olhar aos nossos companheiros pelas 7 dimensões. E quando nós conseguimos praticar a compreensão, olhando as multidimensões dos seres espirituais que estão na nossa vida, nós descobrimos a terceira ferramenta. Qual é a terceira ferramenta, amigos? A terceira ferramenta é a ferramenta do tesouro. Qual é o tesouro espiritual
que essa pessoa está trazendo para mim. O tesouro espiritual que essa pessoa está trazendo para mim pode ser o tesouro da paciência, o tesouro da boa vontade, o tesouro da compreensão, o tesouro da fé, o tesouro da renúncia. Vamos parar para pensar juntos o que cada pessoa no nosso ciclo familiar traz para nós. Qual o tesouro imortal que aquela pessoa traz para nós em nome de Deus? Ou seja, é graças a ela que nós conseguimos praticar tudo isso, adquirir essas virtudes. E como que nós angariamos forças espirituais, amigos, para adquirir essas virtudes à medida em que nós vamos convivendo uns com os outros? Nós podemos ir à farmácia de Deus. Pergunta: você que está nos vendo e nos ouvindo hoje, você já foi na farmácia de Deus? Sim, a farmácia de Deus é gratuita e nós não precisamos nos preocupar com o Covid, com a pandemia, porque a farmácia de Deus está acima disso tudo. Onde que ela está? Ela está aqui, meus amigos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós estudamos as virtudes, como por exemplo a paciência, nós tomamos a pílula da paciência e nós conseguimos praticar um pouco mais as virtudes maravilhosas que já estão latentes em nós. Então, vamos todos, a partir de hoje, frequentar a farmácia divina. Ela está ao alcance de todos nós. E nós agradecemos também a Janet Duncan por ter colocado essa linda farmácia divina em inglês através do seu lindo esforço. E o que mais podemos fazer, amigos queridos? Nós podemos cultivar um relacionamento com Deus e Jesus através do Evangelho no lar. O que é o Evangelho no lar? O Evangelho no lar é quando nós iniciamos um esforço consciente de orar em família. Como? Segundo Jesus iniciou 2000 anos atrás, e cujos relatos nós podemos ver no livro Jesus no Lar, nós iniciamos com uma prece inicial, uma leitura edificante. Nós comentamos nessa leitura em voz alta para que os espíritos desencarnados também possam se beneficiar. Nós vibramos, irradiamos luz em benefício do nosso lar, da nossa vizinhança, do nosso bairro, do nosso país, de todos os nossos irmãos em humanidade. E 5, nós fazemos a prece final. Esses 5 passos fazem com que nós cultivemos uma relação, um relacionamento, uma amizade profunda com Jesus e com Deus, claro. Nos livros de André Luiz, nós temos relatos dizendo que os espíritos de alto calibre vêm das esferas mais altas para nos visitar em nome de Jesus. Amigos queridos, nós vamos na agenda deles, eles nos agendam de tanto que eles nos amam e eles vêm nos visitar por puro amor, e é por isso que nós recomendamos que esse exercício da prece em família, do Evangelho no lar, seja feito sempre no mesmo dia e no mesmo horário, ao menos uma vez na semana, para que nós estejamos na agenda marcadinho dos espíritos amigos.
nossa querida Elza Rossi e muitos centros espíritas aí na Inglaterra já realizam esse esforço maravilhoso de trazer o nosso relacionamento com de uma forma mais concreta e muito bonita. Cada vez que nós realizamos o Evangelho no Lar, amigos, os mentores colocam estrelas de luz nas nossas janelas e nas nossas portas, e nosso lar se torna uma lâmpada de amor para toda a vizinhança. Então, vamos mesmo fazer com que Jesus esteja cada vez mais presente em nosso lar. E nós gostaríamos de agora conversar só mais um pouquinho com vocês sobre os recursos que estão ao nosso dispor. Como a nossa querida Elza mencionou nos comentários antes de iniciarmos a palestra, nós temos recursos diversos para convidar Jesus para ter um relacionamento mais próximo conosco. Nós temos o Kardec Radio for Kids, que são lições lindas de Jesus, feitas unicamente para criança. E a Elza mencionou de início nos comentários que nós já fizemos lições com os próprios livrinhos dela, inclusive o My First Teddy Bear, que é tão lindinho. Temos lições lindas disponíveis para as crianças. Muito obrigada, Elza, pelos recursos que você disponibiliza para nós. Muito obrigada, amiga querida. E nós temos a Kardec Radio, que tem palestras lindas, programas 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao vivo, todos os dias, para você e para mim e para todos nós compartilharmos da presença do Cristo e permitirmos que o Cristo alimente as nossas almas profundamente, amigos. Então, nós finalizamos, é claro, com o próprio Cristo, dizendo para cada um de nós: conte comigo, porque eu conto com você. Então, amigos, pergunta final para todos nós: você já conta com Jesus? Você permite que ele seja seu amigo? Você confia nele? Você abre as portas do seu lar para ele? Ele está te dizendo neste momento: conte comigo, pois eu estarei com você daqui até a eternidade. Então, com a imagem de Jesus dentro e fora dos nossos corações, nós finalizamos o nosso encontro com Jesus, tendo a certeza de que Ele não só está no nosso lar, mas está também no nosso coração. Muito obrigada, amigos queridos. Pessoal, muito obrigado a você. Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta para a Carol, fique à vontade, tá? Ela pode Sim, claro. esclarecer para nós, com todo o carinho. Com certeza. Então, Será um prazer. Enquanto não vem uma pergunta, eu gostaria de fazer um comentário. Esse processo de mudança que você falou, Carol, ele é muito lento às vezes, né? Então a gente muda normalmente, digamos, o hábito, né? Mas o fundamento realmente é a mudança do caráter. Mas eu acho que a mudança do hábito, né? Dos hábitos perniciosos que a gente tem, e usando desse tesouro que você mencionou, que é a oração, que é a meditação, que é o evangelho no lar, ou seja, essa conexão com Deus, com Jesus,
tudo isso vai nos dando forças, porque nós realmente somos muito frágeis ainda. Então, Sim, as coisas negativas muitas vezes nos pegam de uma forma bastante que nos complica, né? Mas assim, eu gostaria que você mencionasse um pouquinho mais sobre esses tesouros, né? Que pode nos ajudar para chegarmos mais perto do nosso processo de evolução, né? sim. Muito Pode ser? obrigada, seu Pedro, pela oportunidade. Claro, nós podemos nos fortalecer, amigos queridos, através do nosso modelo e guia. O nosso modelo e guia, ele não está distante de nós, como nós dissemos desde o início da nossa conversa de aprendizado hoje. O nosso modelo e guia quer trabalhar conosco. A questão é: será que nós queremos trabalhar com ele? Será que nós paramos para refletir no que Jesus deseja e espera de nós a cada dia? Nós precisamos permitir que Jesus seja o nosso modelo e guia para que possamos nos transformar. E é claro, como nós dissemos, nós podemos contar com a farmácia divina, a terapia do Evangelho. Amigos, nós podemos devagarzinho modificar os nossos hábitos, nos educando através da proposta do Cristo, que está codificada, registrada aqui para nós. E é claro, como o senhor Pedro disse muito bem, uma colocação perfeita, nós não vamos modificar do dia para a noite, porque nada na natureza modifica do dia para a noite. Então, nós precisamos ter muita paciência conosco mesmo. E nós podemos usar o nosso livre-arbítrio, amigos, para fazer escolhas mais felizes. Nós temos o livre-arbítrio, então vamos dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma pessoa no meu lar e essa pessoa no meu lar aperta o meu botão, aquele botãozinho bem vermelhinho que me deixa assim fora do ar, entre aspas. Toda vez que eu vejo aquela pessoa, meu coração até bate mais forte, porque já vem aquela carga vibratória para cima de mim. Porque eu já associo aquela pessoa a um desafio. Pode ser uma pessoa no lar, pode ser uma pessoa no trabalho, pode ser em qualquer relacionamento. Eu posso escolher como responder a essa pessoa. Eu posso escolher. Então eu posso dizer assim: ah, eu não quero nem ouvir falar nessa pessoa. Se a pessoa está passando aqui, eu vou por ali. Eu vou fugir, deixa para lá. Ou eu posso dizer: eu vou fazer uma prece por essa pessoa, porque eu escolho pacificar. Eu escolho ser a pacificadora neste relacionamento. E quanto, por exemplo, Sr. Pedro, a vícios que nós trazemos, quiçá, de outras vidas, nós podemos raciocinar, usar do discernimento. Kardec, através do Espiritismo, nos ensina que a fé pode ser raciocinada. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo dedicado à fé, tem uma passagem pelo espírito José, de José, em que ele diz: acreditem, amigos, mas acreditem nos nossos conselhos, porque vocês os entendem, os ah, vocês os processam racionalmente. Então, nós vamos escolher, por exemplo, não tomar uma bebida alcoólica, não porque nós somos caretas, não porque nós somos certinhos, mas porque nós entendemos que nós somos espíritos imortais e nós queremos respeitar o instrumento que Deus nos deu. Simplesmente isso. Esta é a fé raciocinada.
Tem uma pergunta aí para você, Sim, Carol. vamos ver. Sandra, muito obrigada pela sua pergunta. Vamos ler com carinho. Sandra, você diz: como fica quando uma pessoa, sendo boa, caridosa, etc., mas não pensa em Deus e Jesus Cristo? Aliás, não acredita? É o meu filho com 36 anos e procuro explicar para ele. Sandra, muito obrigada pela sua pergunta e pelo seu coração carinhoso de mãe. Tenho certeza que você está sempre depositando sementes de amor e de luz no coração do seu filho. Parabéns para você, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós não precisamos necessariamente acreditar em Deus para sermos bons. Nós todos acreditamos em Deus como espíritos imortais. Como que eu sei? Mesmo que na minha personalidade atual eu não tenha consciência de que eu acredito em Deus, eu sei que, como espírito imortal, eu acredito em Deus. Como? Como que eu sei disso? Porque todas as leis de Deus, diz Kardec, estão gravadas na nossa consciência. Então, independente da minha personalidade atual, acreditar em Deus formalmente ou não, eu tenho aquelas leis gravadas na minha consciência. E uma coisa que nós podemos fazer por uma pessoa que ainda não se abriu totalmente à presença divina é fazer justamente o que você faz. Fazer o evangelho, conversar com o mentor espiritual do seu filho e rogar para que o mentor espiritual do seu filho lhe ajude, lhe inspire a guiar aquele espírito. E nós lembramos também da situação da Santa Mônica e do Santo Agostinho. Santa Mônica era muito religiosa naquela reencarnação e seu filho, Augustinho, aprontava todas. E de tanto ela orar e acreditar e se dedicar, no fim, Santo Agostinho viu que a mãe tinha poder naquela fé. Por quê? Porque a mãe falou para o Santo Agostinho sobre isso? Não, mas porque os exemplos da mãe falaram mais forte. Então, Sandra, você pode ter certeza que os seus exemplos vão ficar gravados no coração imortal do seu filho e que ele vai carregar os seus exemplos por toda a eternidade. Sim, você diz, Sandra, eu moro sozinha e não consegui ainda fazer o evangelho no lar, mas na maioria das noites, lá pelas 23, eu leio o evangelho. Poderia ser a mesma coisa? Sim, exatamente. Você pode fazer o evangelho no lar justamente assim, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, nem que seja por 10 minutos, você lê uma pequena passagem, faz um comentário e faz uma prece. Esse é um evangelho, é muito simples, amiga querida, e sim, os espíritos desencarnados vão participar com você. Como diz Kardec no Livro dos Espíritos, nós nunca estamos sozinhos. Você está muito bem acompanhada e vai ficar ainda melhor com a presença dos amigos mentores que vão te acompanhar. Então, é uma pequena leitura, como você já faz, os espíritos escutam o que você lê, você faz um comentário e uma prece, e eles vão participar desse banquete de luz com você. Parabéns, Sandra. Ok, Carol, nós agradecemos imensamente o seu carinho, sua presença, os seus ensinamentos, as suas orientações e pediríamos, se possível, se você não tiver outro compromisso, de permanecer conosco até o final, tá? Claro, com Conosco até o final. prazer. E nós agradecemos muito a vocês e a Jesus, que é o nosso verdadeiro mestre e professor. Muito obrigada. Obrigado a você.